Tu
sabemos que nós estamos no projeto evangelístico, né? E nós temos alguns nomes pelos quais nós estamos orando. E você teve a oportunidade de colocar, né, os nomes de amigos que você quer que a igreja esteja orando. Então nós temos aqui o nome da Alana, do Tiago, do Jonatas, da Daniele e do Ricardo. Nós vamos estar orando. Gostaria que você lembrasse desses nomes, que você possa, aqueles que podem, colocar de joelhos para nós falarmos o nosso curso. Querido soberano Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, prostrados nesse momento, ó Deus, para te adorar, te render louvores por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Temos aqui em mãos, ó Deus, nome de pessoas que, servos teus, filhos teus, têm orado e pedem para que a igreja ore. Nós não sabemos, ó Deus, o que essas pessoas têm passado na sua vida, mas o Senhor sabe. Que o Santo Espírito de Deus possa, ó Deus, pairar sobre a casa, sobre a vida dessas pessoas. Também queremos isso aqui na tua igreja. Queremos que o Senhor vive em nosso ser, em nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, possa purificar a nossa mente, o nosso coração. Que a mensagem que aqui for trazida para nós possa ser um deleite espiritual. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Purifique essa casa de oração. Que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito. Mais uma vez nós te rogamos tantas bênçãos que o Senhor tem derramado no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Exaltado seja o seu nome, Senhor, através das ofertas e dos dízimos que trouxemos aqui à tua santa casa. O Senhor sabe, Pai, o que há no nosso coração e principalmente, Senhor, a gratidão que é revelada através daquilo que nós devolvemos a Ti, né? O Senhor tem sido tão fiel a nós, ó Pai, no cuidado com a nossa saúde, nosso trabalho, a nossa proteção, que nós podemos também, Senhor, ter prazer em ser fiéis a Ti na devolução dos dízimos e das ofertas.
Que cada pessoa, Pai, possa receber abundantemente, Senhor, primeiro a paz que vem de Ti e depois, Senhor, as bênçãos que existem, Pai, em sermos fiéis a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A vida cristã é mais importante do que muitos creem. Não consiste somente em delicadeza, paciência, doçura e bondade. São essenciais estas graças. Mas há também necessidade de coragem, força, energia e perseverança. O caminho que Cristo nos traça é um caminho estreito e exige abnegação. Serviço Cristão, página 187. Nós estamos hoje aqui com o nosso irmão, pastor, professor Abdala, para quem tem ido no NASP, nos nossos encontros de ancião, ele sempre está fazendo as palestras para nós. Com certeza vai ser uma bênção mais uma vez com o pastor. Ok, boa noite a todos. Quero saudar aqui também os amigos que estão acompanhando conosco aqui, através das redes sociais. Estamos aqui na cidade de Mojimirim, aqui da Igreja Central de Mojimirim. Para os que não me conhecem, obrigado pela apresentação, irmão, meu nome é Emílio Abdala, sou professor aqui no seminário aqui no NASP. E geralmente eu acompanho estágios de estudantes que fazem sua prática pastoral. E hoje eu escolhi um texto para vocês aqui no livro de 2 Reis. Aqueles que tiverem a Bíblia podem me acompanhar aqui, no livro de 2 Reis, lá no capítulo 7. Lá no capítulo 7, 2 Reis. Então, se há aqui alguns amigos conosco, de repente não tem a Bíblia, se alguém tem, por favor, sentem com eles aqui, com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis. Nós vamos estudar um pouco a Bíblia aqui. E você que está acompanhando aí pelas redes sociais, tem a sua Bíblia também aberta, marcada aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7. Nós vamos falar um pouco sobre essa crise, esses problemas que surgem, que nos deixam muito inquietos, as dificuldades e tantas coisas mais, e a gente muitas vezes procura a Deus, especialmente porque o mundo está tão incerto, há tanta crise por todo lado, que não há uma outra esperança senão em Deus e no estudo da palavra de Deus. Nessa manhã, ou aliás, nessa noite aqui, se eu posso estar falando aqui para algumas pessoas que estão cheios de algumas crises, alguns problemas, e eu quero garantir para vocês que a Bíblia é o livro de pessoas que têm dificuldades, de pessoas que têm problemas, de pessoas que têm crises. Esse é o lugar onde a gente busca o conforto. Aliás, a Bíblia é a história de homens e mulheres sofredores. Se você tirar aqui da Bíblia a história de homens e de mulheres que sofreram, você vai ver que a Bíblia vai afinando cada vez mais. Por exemplo, se você pensa aqui na história, nas muitas páginas da Bíblia dedicadas à história daquele rapaz que foi jogado dentro de um poço, mas que finalmente saiu do poço e se tornou governador do Egito. Então, se você pensa na história de José, se você tirasse da Bíblia a história de José, tinha que arrancar aí alguns capítulos. Pense na história do bebê que foi perseguido, os pais perseguidos ali por um rei déspota, e eles finalmente esconderam esse bebê às margens do rio Nilo. Se você tirar da Bíblia a história desse bebê que se chama o quê? Moisés. Se ele sumisse a história
dessa família sofredora, de repente subiria também mais ou menos 5 livros da Bíblia. Ou, por exemplo, você que tem uma família que está aí lutando para ganhar o pão de cada dia, pense, por exemplo, na história daquela família que saiu lá de Belém, foi ganhar a vida lá em Moabe, como imigrantes, montaram um negócio, mas de repente tudo deu errado. O marido morreu, depois os filhos morreram, o negócio faliu e a esposa teve que voltar viúva para casa. Se você tira da Bíblia a história de quem? De Noemi, ela tem que arrancar o livro de Ruth. E assim, meus queridos, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim, pessoas sofredoras, pessoas com crises e com dificuldades também. Há um texto na Bíblia aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz assim, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar o quê? As fortes. E Deus escolheu as coisas que não são para calar e envergonhar as que são. Então, se eu estou falando aqui para você que tem gasto a sua vida no choro, né? Você que tem sofrido bastante, você que muitas vezes fica se perguntando por que certas coisas têm acontecido. Então, lembre do que eu vou dizer para você aqui. A caneta do Espírito Santo, ela anda ocupada dia e noite, registrando os detalhes da sua vida. E um dia, quando os livros do juízo forem abertos, a história da sua vida vai ser conhecida pelo universo inteiro. E a história da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas preocupações, vai ser lida e vai se tornar tão memorável quanto a história de Jó, a história de Moisés, a história de tantas pessoas. E hoje eu quero falar aqui da história de 4 pessoas muito desprezíveis e mostrar a vocês a maneira como Deus lida com esses casos. Então, aqui em Reis, 2 Reis 7, em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para uma cidade chamada Samaria, uma cidade que estava passando por uma crise muito grande e que experimentou a obra de Deus, mas a obra de Deus era desconhecida, ninguém sabia o que estava acontecendo. Se você ler aí depois em casa, no capítulo 6 e 7, vai ver que os soldados assírios, essa é uma história muito bonita, naqueles dias, rodearam, atacaram, sitiaram a pequena cidade de Samaria. Era uma cidade pequena. Naqueles dias, quando um exército queria invadir, tomar, eles sitiavam, ou seja, eles rodeavam e não deixavam ninguém entrar, nem sair, nem entrar alimentos. E assim as pessoas tinham que se render, porque faltava comida ali dentro. E foi o que aconteceu aqui. A falta de comida era tão grande que, se você ler aqui no capítulo 6, por exemplo, a partir do versículo 24, você vê aqui fome durante o cerco de Samaria. Essa fome foi tão grande que as pessoas estavam comendo esterco de animais. Aqui no versículo 29, por exemplo, tem uma história triste de canibalismo. As mães estavam tão apertadas pela fome que comiam os próprios filhos. Você lê isso aqui no versículo 29. E então, naquele tempo de crise, de fome, de desespero, onde não havia recursos, chega-lhe um mensageiro enviado por Deus. O nome dele era Eliseu. E aqui está no capítulo 7, no versículo 1. E naquele tempo de crise, Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, uma mensagem de esperança, amanhã, por volta dessa hora, vai ter comida em abundância. E aqui conta a história de um capitão oficial, né, que duvidou, e Eliseu disse: olha, você vai ver o que vai acontecer, mas você não vai provar dessa comida, porque você duvidou. Está aqui no versículo 2, né? Você verá com os seus olhos, mas não comerá coisa nenhuma. E assim, meu querido, aconteceu como Eliseu predisse. Como Eliseu predisse.
De repente, os sírios levantaram o cerco, fugiram, inexplicavelmente. E eles deixaram para trás um armazém de víveres. Então, veja o que Deus fez. Uma cidade sofredora, sofrendo porque não sabia o que Deus já tinha feito por eles. Eles continuaram sofrendo, mesmo tendo Deus cumprido a promessa de Eliseu. E o que Deus fez? Veja, em primeiro lugar, Deus cumpriu a promessa, a palavra de Eliseu, levantando o cerco, ou seja, removendo todos aqueles soldados, aquela ameaça que estava ali. O que aconteceu foi que, de repente, os lanceiros da cavalaria síria fugiram. Os capitães mal tiveram tempo de amarrar sandálias. E eles ouviram um barulho, saíram correndo. E agora não havia mais perigo, não havia mais ameaça, não havia mais nenhuma hoste, ou seja, nenhum exército que rodeava a cidade de Samaria. Mas apesar de tudo isso, as sentinelas continuavam ali, guardando os muros contra o inimigo que não estava mais lá. Eles continuavam protegendo contra o inimigo ausente. Não tinha mais perigo, não tinha mais ameaça, ou seja, Deus já tinha cumprido sua promessa. Mas como eles não sabiam, então eles continuavam com medo. E é interessante que Deus derrotou aquele exército sírio, porque eles fugiram, porque eles ouviram um barulho de carros e de cavalos, é o que está aqui no capítulo 7. E eles imaginaram que o rei de Samaria havia alugado os exércitos dos reis dos hititas, dos egípcios. E veja, Deus, sem a ajuda de hititas, dos egípcios, de qualquer outra nação, Deus cumpriu a promessa de Eliseu e espalhou os inimigos do seu povo como se fossem folhas secas ao vento. Então não tinha mais perigo, não tinha mais ameaça, não tinha mais problemas ali. Mas apesar disso, o povo continuava ali com medo. Veja, meus queridos, como acontece às vezes. Muitas vezes na nossa vida, Deus trabalha, Deus cumpre promessas, Deus opera livramentos. E às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. E com isso, o nome de Deus não é glorificado. E às vezes as pessoas, muitas vezes, são infelizes, porque eles não sabem o que Deus fez. Mas Deus cumpriu a promessa de uma outra maneira. Como o povo estava com fome, e como Eliseu prometeu, Deus mandou comida. De que maneira? Ora, aquele povo que estava ali dentro da cidade de Samaria, eles estavam apertados pela fome. Cada pessoa que foi para a cama naquela noite, ela foi esperando dormir um pouco mais, para ver se esquecia a fome. Mas o que eles não sabiam ali em Samaria é que ali pertinho estava um armazém de comida. Por quê? Porque na fuga, o que aconteceu? Os sírios deixaram para trás o quê? Muita comida. E agora, olha que coisa interessante isso daqui. O povo estava faminto, mas bem perto de um banquete. Não é estranho essas coisas? Veja, um povo com medo de um perigo que não existia mais. Um povo que estava cercado mais pelo medo, por inimigos que não estavam mais lá. Um povo com fome, mas a poucos metros de comida. Veja, essa situação aqui muitas vezes acontece também na nossa vida. Não é? A causa de tudo isso chama-se incredulidade. Porque as pessoas pouco ou nada creem nas promessas que Deus dá aonde? Na sua palavra. Então, Deus atende, Deus livra, Deus opera,
Mas muitas vezes as pessoas não buscam esse cumprimento da profecia ou das promessas de Deus. Eu vou traçar aqui, por exemplo, um paralelo. Né? Um paralelo. Veja, por exemplo, Jesus veio a esse mundo. A gente sabe disso. Ele tirou os pecados do seu povo. Mas ainda tem muita gente que fica se lamentando de vícios que eles não conseguem largar. Quando Jesus já te deu o quê? A vitória, sim ou não? Tem muita gente que anda prisioneiro do desespero, anda prisioneiro do medo do futuro, medo do desemprego, medo das crises e tantas coisas mais. Quando Jesus já nos libertou de todas essas coisas. Não é? Há muitas pessoas que ficam no desespero, na tristeza, quando Deus já derrotou os inimigos do seu povo. E por que isso acontece, irmãos? Incredulidade. Não é? Muitas vezes a Bíblia está aí, a gente lê a Bíblia, mas a gente não acredita, ou a gente não busca o cumprimento dessas promessas que Deus tem na sua palavra. E é por isso que muitas vezes acontece. Veja, às vezes as pessoas, quando estão morrendo, elas agarram. Eu já vi alguém morrer uma vez numa praia na Bahia, e eu mesmo tentei salvar, mas a pessoa começou a agarrar a mim, eu tive que sair, buscar ajuda. Essas pessoas que estavam morrendo ali de fome, elas poderiam ter agarrado na promessa e na palavra pregada pelo profeta Eliseu. Mas por que ninguém acreditou? Ninguém acreditou naquele tempo pela mesma razão pela qual ninguém acredita hoje. Porque para muitos, essas promessas da Bíblia são boas demais para ser o quê? Para ser verdade. Muita gente pensa assim, isso é bom demais para ser verdade. E eles não buscam, não pedem um cumprimento. E assim, outra noite está entrando em Samaria. Samaria está com fome. Samaria está com medo. Quando Deus já tinha feito tudo. Porque eles não conheciam a obra de Deus. Eu sempre gosto de contar, para ilustrar o ponto de que às vezes a gente não lança mão das coisas que Deus faz por nós. Faz anos eu fui como um estudante. Eu fui estudar fora desse país. E ao chegar ali, numa universidade fora, eu estava economizando um pouco de dinheiro para pagar a escola ali. E então, alguns estudantes disseram que no dia seguinte haveria um banquete inaugural para os calouros. E eu pensei, eu não vou a esse banquete porque eu preciso economizar dinheiro, tenho que pagar seguro de carro, seguro disso e daquilo outro. E eu não fui ao banquete. Então, no dia seguinte, alguns amigos chegaram para mim e perguntaram por que não havia estado ali. E me falaram da comida boa que havia servido. E eu expliquei para eles que estava economizando. Então, um amigo me disse, mas você já está matriculado nessa escola? Eu estou matriculado aqui. Então, esse banquete era de graça para todos os alunos que estivessem matriculados na escola. E eu perdi algo que já era meu. E por muito tempo andando por ali, naquele frio do Michigan, fronteira ali com o Canadá, havia realmente um lugar muito frio. Havia ali uma piscina aquecida e eu, 3 meses, fazendo planos para um dia entrar naquele local ali. E 3 meses depois eu fui. E eu perguntei à moça quanto que eu deveria pagar para frequentar aquela piscina. E a moça disse, isso aqui é de graça. Para quem é estudante dessa universidade? Você é aluno matriculado? Eu disse, já tem 3 meses que eu estou aqui. Então você já perdeu 3 meses da sua vida. E assim foi o que aconteceu com Samaria. Eles não sabiam o que Deus já havia o quê? Providenciado para eles. Assim, meus queridos, muitas vezes a gente sofre desnecessariamente, porque a gente não lança mão das promessas, daquelas coisas bonitas que Deus nos
oferece através da sua palavra. Agora, nós, se uma cidade está morrendo, se uma cidade não sabe o que Deus já tinha feito, não sabe que havia comida, não sabe do livramento, quem foi que descobriu o que Deus fez? Se você ler aqui no capítulo 7, nos versículos 3 em diante, fala de 4 leprosos que andavam por ali. A partir do versículo 3, não é? Esses leprosos, coitados, eram gente que era um quarteto. Era um quarteto faminto. Eles eram desprezados por todas as pessoas daquela cidade. Não é? Os amigos tinham mandado eles embora, a família não queria mais eles por perto, e eles eram obrigados a viver do lado de fora dos muros da cidade. E o que eles comiam? Todos os dias eles comiam de restos que eram jogados do alto dali do muro. E eles apodreciam, assim, uma horrível repugnância. O nariz tinha desaparecido, as pontas dos dedos. Você não ia aguentar entrar dentro do barraquinho onde eles moravam, pelo mau cheiro, todo coberto de pratos ali. A melhor coisa que podia ter acontecido com esses leprosos era morrer. Às vezes se apegavam ali à vida. E veja que coisa. Esses 4 indivíduos, que ninguém se importava, que eram expulsos, que ninguém queria a companhia, foram as únicas pessoas que descobriram o que Deus tinha o quê? Feito. E veja, tem uma lição interessante, às vezes, e isso é maravilhoso. Às vezes as pessoas que são mais conscientes do seu pecado, às vezes as pessoas que são muitas vezes desprezadas pelos outros, são as pessoas que descobrem as coisas que Deus fez. Já observaram isso? Às vezes as pessoas que são sofredoras, não é? E talvez essa noite, Deus olhe aqui, ou olhe para você que está aí assistindo, através da internet, Ele diz, aqui eu vou revelar minha graça. Ele olha a pessoa mais cheia de problemas, ele olha a pessoa mais carregada de culpa, a pessoa que acha que a vida não faz sentido para ele. E Deus diz assim, aqui eu vou fazer uma obra maravilhosa, vou fazer uma transformação tremenda na vida. E talvez eu possa estar falando aqui para alguém, você pode estar aqui diante de mim agora, achando que você seria a última pessoa que mereça receber uma bênção, uma graça de Deus maravilhosa. E eu pergunto para você essa noite, porque você é pobre, você acha que você é indigno, como um leproso, ninguém se importa com você. Se você acha que será a última pessoa que mereça que Deus faça uma obra tremenda na sua vida, sabe que é você que Deus está procurando. Não é? É exatamente você. E sabe, meu querido, esses indivíduos que não seriam aceitos dentro de Samaria e que não seriam aceitos, eles tomaram uma decisão interessante. Você vê aqui no versículo 4, olha o que eles disseram. Versículo 4, eles disseram assim, se resolvermos entrar na cidade, no versículo 3 diz assim, eles disseram uns aos outros, por que vou ficar aqui esperando até a morte? Verso 4, se resolvermos entrar na cidade, vamos ter fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ao acampamento dos sírios para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, então morreremos. Veja, eles tomaram uma atitude, né? Eles raciocinaram assim, ficar parado aqui não vai levar a nada. Vamos ao acampamento do sírio. Eu fico imaginando aqui esses indivíduos, porque eles se tornaram como se fosse Cristóvão Colombo. Eles descobriram um novo mundo ali para aquela cidadezinha perdida. O que eles fizeram? Eles foram. Né? Eles imaginaram o seguinte, ficar aqui do jeito que a gente está não vai acrescentar nada. A gente tem que ter uma atitude. E eles entraram pela fé no acampamento dos sírios. E ao entrar ali,
eles ouviram o barulho de casco de cavalos, mas eles não ouviram vozes humanas. E ao entrar ali naquele acampamento, eles viram uma tenda, não é? E ao entrar dentro da tenda, um banquete preparado. O que eles fizeram? Devoraram tudo que tinha ali, esvaziaram a garrafa. Imagina a fome daquele povo ali. E descobriram roupas e ouro. E eles pegaram aquilo, entraram em outra barraca, mais comida, porque os sírios não tiveram nem tempo de comer, não tiveram tempo para comer, mais comida, mais roupa. E aí um disse, aqui no versículo 9, disse, olha, hoje, disse aqui no versículo 9, ele diz assim, nós não estamos agindo bem, porque hoje é um dia de boas notícias. E se a gente, nós não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer, vamos ser castigados. Então, vamos contar tudo no palácio do rei. Olha que coisa interessante. Esses homens alimentados e agora ricos, eles perceberam o seguinte, nós descobrimos tudo isso aqui, mas nós não podemos guardar esse segredo para nós. Porque aí dentro tem uma cidade que não sabe o que Deus fez. Agora veja como que Deus faz a coisa. Não é? Esses homens primeiro foram, experimentaram, saciaram sua fome, satisfizeram o seu desejo e agora eles estavam qualificados para falar dessas coisas. E agora, meus queridos, esses homens alimentados e ricos chegam na madrugada ali, debaixo dos muros, ricos e alimentados. E eu fico imaginando um deles dizer, ei, vocês aí! E aí o vigia, que a essa altura não estava conseguindo enxergar mais nada de tanta fome, ele olhou lá e disse, quem são vocês? Somos nós! Não, mas eu não joguei nenhuma comida para vocês semana passada, vocês se eu tivesse morrido. Não, mas somos nós. Mas eu não sei se devo acreditar nessa história. É a gente mesmo. Você não vai reconhecer a gente porque nós somos novas criaturas. Porque onde nós fomos e nos alimentamos, há suficiente para todos vocês. Agora, vocês precisam acreditar, divulgar isso daí e abrir o quê? Os portões. Mas veja, a atitude de incredulidade. Não sei se devo acreditar em vocês. Um deles deve ter dito assim, olha, a gente não quer esse resto de comida que vocês têm aqui. Vocês têm que acreditar na gente. Onde nós comemos tem suficiente. Veja, meus queridos, Deus muitas vezes escolhe as pessoas mais tristes. Deus escolhe os mais sofredores. E Ele faz uma transformação. Deus enche a boca de riso. Deus enche a língua de louvor. E quando essas pessoas começam a falar para os outros amigos o que Deus fez na vida delas, isso chama a atenção de muita gente. Então, talvez eu estou falando para você aqui, e você está numa fome espiritual. Talvez você tenha experimentado de muitas coisas aí nesse mundo, mas há um vazio dentro da sua alma. Há um vazio que você sabe que não pode ser preenchido com diplomas, que não pode ser preenchido com múltiplas viagens ou relacionamentos. Então, se você tem essa sede de uma coisa e você não sabe o que é, isso é Cristo Jesus, isso é a palavra de Deus, são as coisas de Deus. E você precisa ir pela fé e tomar posse dessas coisas que Deus tem. Agora, deixe-me terminar aqui perguntando para você o seguinte: por que ninguém na cidade descobriu essas coisas de Deus? Só aquele bando de gente que ninguém que se importava que descobriu. Por uma razão muito simples. Porque esses homens, como eu disse a vocês, eles estavam amargurados ali por uma sensação terrível de fome. Fome. Eu disse para vocês que a fome, aqui no capítulo 7 diz isso, era tão grande que uma cabeça de jumento valia uma fortuna. As pessoas estavam comendo cadáveres, coisas assim.
E todos os dias, resto de comida era jogado. Mas agora que não tinha mais nada para jogar, o povo de dentro da cidade pode ter raciocinado assim: se alguém vai morrer de fome primeiro, que acabou. Se alguém tem que morrer primeiro, quem vai morrer? Quem está dentro ou quem está fora? Esse povo que está aí fora, eles precisam morrer primeiro. E então eles chegaram a um ponto, a uma situação de um beco sem saída. Eles sentiram que não tinha mais nada aqui se apegar. Foi por isso que eles disseram aqui no versículo 4, se a gente ficar parado aqui, não vamos morrer. Se a gente voltar para dentro da cidade, tem fome na cidade. Se a gente entrar no acampamento dos sírios, a gente corre o risco de morrer. Mas veja, a atitude de fé. Eles resolveram agir pela fé. Muitas vezes, há pessoas que sofrem porque elas não têm essa atitude. Elas não correm esse risco. Né? Elas não saem de uma atitude de indecisão. Elas ficam paradas. Não foi o caso desses leprosos aqui. Veja, meu querido, alguém disse uma vez uma frase, e eu acredito que é isso mesmo. Disse assim que a necessidade é a mãe das invenções. E é mesmo. Porque tudo que você vê existe porque surgiu uma necessidade. E às vezes na necessidade que nos leva a buscar alguma coisa a mais, a sair de dentro da nossa área de conforto. Por exemplo, eu li uma história de um autor chamado John Bunyan. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Esse é um livro muito famoso. E na história, esse livro, O Peregrino, esse autor, ele disse que só se tornou cristão porque na época ele foi perseguido e passou 12 anos na cadeia. Então foi ali, na necessidade, que ele buscou a Deus. Quando você lê a história do filho pródigo, enquanto o filho estava dentro de casa e tinha comida, ele não pensava nas coisas espirituais. Mas quando ele passou a comer comida de porcos, só então ele disse: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Então, tem muita gente assim. Enquanto tem uma conta bancária, enquanto tem saúde, enquanto tem juventude, enquanto as coisas estão bem para o lado dela, elas não pensam em Deus, não pensam nas coisas espirituais. Mas quando começa a chegar a doença, não é? Quando a crise chega próximo do seu lar, quando o lar começa a se desfazer, os filhos, ele vê que os filhos estão envolvendo em drogas, muita gente para buscar ajuda de alguma coisa. Eu pergunto para você que está aqui, de repente eu estou falando aqui para alguém que chegou a uma situação como essa. Talvez você esteja no fim da linha, ou você está num beco sem saída. Você já tentou de tudo e nada aparentemente tem resolvido. Então, meu querido, experimente a fé. Experimente a fé. Porque se Jesus Cristo não devesse ajudar você nesse seu momento difícil que você está passando, isso não ia deixar você pior do que você está. Mas a promessa dele é que ele não vai deixar de te ajudar. Porque ele prometeu: o que vem a mim, de maneira nenhuma, o quê? O lançarei fora. Então, o que ele diz? Ele quer que você abandone seus pensamentos. Você deixe os seus caminhos e vá a ele do jeito que você está. E é bom quando você está num aperto, quando você está numa crise, e você vê que só tem uma saída, não é? Que só tem uma porta. Porque quando você está numa crise, e você tem 50 caminhos de salvação, você fica meio perdido. Agora, quando você está numa crise, e você vê que não há outra saída, que não há outro nome, senão de Jesus Cristo, então você sabe o caminho rumo que tem que tomar. Então, nessa noite, meu apelo para você é: vá a Cristo do jeito que você está. Busque a Jesus enquanto é tempo.
Aproveite esse momento de ir a Ele como você está. Leve a Ele sua crise, seus problemas, suas dúvidas, aquilo que tem tirado sua paz, aquilo que muitas vezes tem feito com que você chore no travesseiro da noite. Abra o seu coração para Ele. Leve a Ele os seus problemas. Ele promete que vai cuidar de todas essas coisas. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja outra promessa dele, 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Ou quem sabe você queira sublinhar aquela outra promessa de Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas o quê? As suas necessidades em Cristo Jesus. Mas muita gente não sabe, não conhece essas promessas, não lança mão dessas promessas. Muita gente está dentro da cidade, morrendo com tantas promessas e desconhecendo a obra de Deus. Então, meu querido, saia como esse leproso, busque a misericórdia de Deus. Deus vai atender você. E eu pergunto para você: quantos creem nisso? Levante a sua mão. Crê nisso? Amém. Quantos estão dispostos nessa noite a dizer: Senhor, eu quero ir a Ti, a partir de agora eu quero lançar a mão das Tuas promessas, eu quero viver a Tua palavra. Deixa eu ver as mãos. Amém. Deus abençoe você, e Deus abençoe você que está aí também. Vamos cantar um hino. Eu não pensei aqui em um hino especial, mas vamos cantar algum hino que fala sobre as promessas de Deus. Firme, eu não sei se você sabe que tem firme nas promessas de Jesus. Eu não sei qual é exatamente aqui o número, mas você sabe. Abre o seu hinário e vamos cantar e vamos orar. E vamos ficar cada vez mais firmes nessas promessas de Cristo.
mas que também nos momentos de prosperidade e paz possamos sempre nos achegarmos a Ti, crendo, confiando e vivendo pela palavra que sai da Tua boca. Pedimos uma bênção especial a alguém que nessa noite passa por uma dificuldade especial, talvez no lar, nas finanças, ou alguém que pode estar agora desesperado, na última extremidade, pensando até, quem sabe, em tirar sua própria vida. Nessa noite ele saia daqui fortalecido pela mensagem de que o Senhor sempre atende aquele que vai a Ti em busca de auxílio. Amém. E que o Senhor vive para interceder por nós. Nessa noite nós cremos e queremos viver por a Tua palavra. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém.